Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou aqui soltar um vídeo de um teólogo calvinista que não crê na atualidade dos dons, né? Então, calvinista é porque não é da nossa linha teológica, né? Por que eu vou aqui colocar um vídeo dele falando? Porque ele pegou um vídeo, um corte de culto, né? Da Assembleia de Deus, de um evento dos Gideões Missionários, colocou aqui um trecho da pregação do pastor Gilmar Santos, que é um dos pilares da Assembleia de Deus, 40 anos de ministério já tem, e ele fez uma crítica, né, à manifestação espontânea, né, do falar em línguas estranhas, dos dons espirituais. Ele fez uma crítica, né, e eu quero pegar com conteúdo bíblico, com doutrinas bíblicas, eu quero aqui desmontar aqui essa linha de pensamento calvinista aqui, para que alguns irmãos, né, não entrem por esse caminho, porque nós vemos que essa linha calvinista de não crer nos dons espirituais, de se opor aos dons espirituais, essa doutrina maligna e anticristã, ela está encontrando espaço dentro das nossas igrejas, né? As pessoas estão usando o pretexto para se opor às manifestações dos dons espirituais. Então eu quero colocar aqui esse vídeo aqui, os irmãos prestem atenção, e depois eu vou estar aqui trazendo alguns versículos bíblicos para nós refletirmos sobre esse assunto. O evangelho é poder! Isso aqui é o pentecostalismo clássico deles. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! Ai, 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 ai! Ui, ai! Ai, tu belefai! Não é um problema de exegese apenas. Em alguns casos pode refletir forte sugestionamento coletivo e em situações específicas até merece avaliação psicológica ou psiquiátrica. Mas acima de tudo, é um grave problema teológico. O dom bíblico de línguas jamais consistiu em sílabas desconexas ou sons incompreensíveis, produzidos em êxtase. Em Atos capítulo 2, versos 6 a 11, Lucas afirma que cada um dos povos ouviam falar em sua própria língua, identificado como línguas humanas, idiomas humanos, conhecidos da época, partos, medos, elamitas, egípcios, romanos e outros. O propósito do dom era autenticar a expansão do evangelho e comunicar as grandezas de Deus a diferentes nações. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo não legitima balbúcios sem sentido. Ao contrário, exige interpretação, conforme nós vemos o verso 5, verso 13, verso 27 e verso 28. Afirma que a igreja deve ser edificada e declara que, se ninguém entender o que é dito, o orador deve ser considerado como um estrangeiro. Além disso, o apóstolo conclui que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. 1 Coríntios 14, 33. O Espírito Santo nunca promoveu desordem, histeria coletiva ou manifestações caóticas como essa aí. O verdadeiro dom de línguas foi um sinal redentivo, inteligível e subordinado à edificação da igreja e à proclamação do evangelho, nunca um espetáculos desconexos como esse circo que vocês viram aí. Portanto, o movimento pentecostal é uma das maiores distorções do evangelho bíblico, apostólico e verdadeiro. É uma transgressão à lei de Deus e à palavra do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, com relação a esse assunto, os irmãos prestaram atenção que ele falou que não existe, né, o verbalizar línguas estranhas de forma que não haja entendimento, né? E a evidência das línguas estranhas após o batismo com o Espírito Santo, ele aqui diz que
essas línguas que os apóstolos, discípulos falaram após ser batizados com o Espírito Santo, eram línguas estrangeiras de povos, né? Porque quando houve, né, o cumprimento da promessa do derramamento do batismo com o Espírito Santo, em Atos ali dos Apóstolos, era justamente no dia de Pentecostes, né, quando a igreja estava ali reunida, né, os irmãos estavam ali reunidos, né, onde Jesus mesmo disse: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Então, justamente nessa ocasião estava acontecendo a festa de Pentecostes, né, da entrega dos dízimos, 50 dias depois da Páscoa. Essa festa durava alguns dias e tinha ali 12, 13 nações ali reunidas, né, na ocasião desta festa. E justamente nesta ocasião, os discípulos estavam ali. Era mais de 500 irmãos e acabou que ficando 120 irmãos ali, 10 dias orando no cenáculo. E depois, né, desses 10 dias, aconteceu o que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4, né? "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento um som de um vento impetuoso, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu-lhes línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre os discípulos. E todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Agora, queridos irmãos, vamos pegar essa parte final do versículo aqui, aonde Lucas escreve no Atos dos Apóstolos. "E começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse." Querido amigo, é muito fácil, não é difícil de nós raciocinar e entender essa verdade bíblica. Os discípulos estavam ali reunidos nos cenáculos, orando. Eles estavam orando para receber o batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder. Eles não estavam em uma escola repletas de alunos e ali um professor, né, para ensinar eles a falar outros idiomas, né? Então, o que esse teólogo calvinista está defendendo aí, dizendo, é que os discípulos estavam falando na língua dos medos persas, dos gregos, o latim, ou seja hebraico, aramaico, enfim, na língua dos povos que estavam ali presentes, né? Cada um falava na sua própria língua. Então, já o texto aqui, ele é bem claro em dizer, primeiro, que eles estavam reunidos em oração no cenáculo. Isso já quebra a questão, né, de um lugar de ensino, né, uma escola, enfim, não tem nada a ver com o que ele está falando aí. E também houve aqui evidências sobrenaturais. Foi ouvido pelos discípulos, pelos que estavam ali, um som como que de um vento impetuoso que encheu o lugar onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E depois, então, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a verbalizar a glossolalia, né, que é o nome teológico dado a línguas estranhas. E, então, agora tem um porém. O versículo que lemos diz: "Conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falasse. Veja que descarta aqui um professor ensinando ali alguém a falar em línguas estrangeiras. Então, esse pobre, miserável, desprovido de graça de Deus, desprovido de conhecimento, está aí esbanjando heresia quando fala sobre essa questão, né? Então, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falasse. Então, após o batismo com o Espírito Santo, esse ato de falar em línguas estranhas se torna um ato espontâneo. Espontâneo, quando a pessoa se alegra na presença de Deus, se emociona, sente a graça de Deus, né? O Espírito Santo concede que essa pessoa venha falar em língua, expressando através das línguas estranhas, adoração em mistério, louvor em mistério, palavras de engrandecimento a Deus em mistério. Essa pessoa não sabe muitas das vezes o que ele está falando em línguas estranhas. Vamos ver aqui o que Paulo diz acerca dessa questão do falar em línguas. Quando lemos aqui, meus queridos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 14, 2, Paulo diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Porém, pelo Espírito fala de mistérios. Está vendo só como é que é a expressão bíblica, a orientação de Paulo, a doutrina do apóstolo Paulo, com relação a esse dom dado pelo Espírito Santo? Então, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, se quem fala línguas estranhas não fala aos homens, quer dizer então que essa não é uma língua que alguém que ouve pode raciocinar e entender, senão pelo próprio Espírito de Deus. Porque existe o dom de interpretação das línguas estranhas dada por Deus. Então, quando uma pessoa está verbalizando línguas estranhas, a única pessoa que pode entender é a própria pessoa que está falando, se Deus assim ou revelar, ou então alguém com o dom de interpretação de língua, que também não é uma pessoa capacitada socialmente por uma escola, não é uma pessoa que tem um curso, um diploma de idiomas, né? Para assim interpretar o que essa pessoa está falando em línguas estranhas. Por quê? Porque Paulo está dizendo que essa pessoa fala para Deus, né? Então, se essa pessoa está falando em línguas estranhas e os homens não entendem, e ele está falando para Deus, não precisa, se eu falo português, né? Agora, então, se eu vou falar com Deus e eu sei o idioma inglês, eu não vou falar no inglês porque eu estou orando com Deus. Falando para Deus, eu não vou falar em português, eu vou falar em inglês ou espanhol, porque eu vou falar com Deus, não. Porque Deus conhece todos os idiomas. Então, agora, Paulo está se referindo às línguas estranhas, que muitas das vezes nós falamos no momento em que estamos orando, em que estamos adorando, cultuando a Deus, falamos em línguas estranhas, e na maioria das vezes essas línguas estranhas não são compreendidas pelos homens, porque nós falamos para Deus e falamos de mistérios. Então, aqui o próprio texto, de forma literal, ele já está explicando, né? Temos aqui também, ó, o que fala língua estranha, né? Em Coríntios 14 e 4. O que fala língua estranha a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja aqui que o falar em língua, ele está totalmente associado com o dom de profecia. Então, não teria nenhuma necessidade de Paulo colocar aqui a questão do dom profético para edificar a igreja, associando a uma língua que fosse uma língua estrangeira.
uma língua de outro país, né? Então, isso não tem lógica. É somente uma pessoa desprovida da graça de Deus, do conhecimento de Deus, para usar uma expressão como essa, dizendo que as línguas estranhas que falamos em nossos momentos de oração e em nossos momentos de culto, isso é uma questão até de a pessoa ir se consultar com um psicólogo, né? E também isso é uma heresia. Então, nós colocamos por terra, em nome de Jesus, por meio da palavra, essas oposições malignas feitas por essas pessoas que não têm a graça de Deus para interpretar a palavra de Deus. Temos em 1 Coríntios 14:15. O que fala a língua, né? O que que falei eu, orar com o Espírito, orarei também com o entendimento. Louvarei com o Espírito, louvarei também com o entendimento. Veja aqui que Paulo está mais uma vez atribuindo, né, o orar em espírito, orando, falando em línguas estranhas. A pessoa está orando em espírito, né? E também vai orar com entendimento, com palavras legíveis e entendíveis, né? Que é na nossa língua, e depois louvar também. 1 Coríntios 14:28 diz: mas se não houver intérprete, cale-se na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, querido amigo, olha só. Quando vem a questão das manifestações de dons do Espírito Santo, né? Então, isso é um momento preparado por Deus. Não existe toda uma organização. Por exemplo, hoje nós vamos fazer um culto e vai ter algumas pessoas que vão falar em outros idiomas, em línguas estrangeiras, e precisamos levar um intérprete, né, para que em algum momento lá alguém vai se levantar e vai falar em alta voz uma língua em outro idioma, e alguém vai interpretar, depois todos vão se calar e o que interpretar vai passar para a igreja que foi falado. Então veja que é uma coisa sem lógica, não tem lógica, não se encaixa dentro da inspiração bíblica, né? Então Paulo está falando aqui de algo espontâneo, de um culto em que, sem que ninguém esperasse, sem que ninguém tivesse nenhuma programação, de repente veio sobre aquele culto uma manifestação de Deus. 2 ou 3 pessoas começaram a falar em línguas estranhas, né? E houve alguém com o dom de interpretação de língua e interpretou, né? Transformando aquela interpretação em uma mensagem profética para passar para a igreja. É o que Paulo tratou sobre a igreja de Coríntio, né? Então diz aqui: mas se não houver intérprete, cale-se na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, eu já tive, né, o privilégio de presenciar 2 ou 3 pessoas falando em línguas estranhas em um ambiente de culto em voz alta, e alguém se levantar interpretando. Então calavam-se os profetas que estavam verbalizando línguas estranhas em voz alta, e o que ficava apenas um falando em língua estranha e um interpretando e passando para a igreja qual era a mensagem. Então essa é a verdadeira interpretação bíblica com relação a este assunto. Lógico que nos dias de hoje não vemos mais nessas manifestações, justamente por causa das oposições e perseguições contra as manifestações dos dons espirituais, por pessoas que tem pessoas, infelizmente, tem pessoas da própria Assembleia de Deus que pregam contra os próprios estatutos das Assembleias de Deus, né? Nós cremos na atualidade dos dons, línguas estranhas, profecias, revelação, discernimento de espírito, variedades de língua, né? Dom de cura, dom de maravilha. Nós cremos na atualidade desses dons. Não foram para os dias dos apóstolos apenas
em torno da igreja primitiva. Tá? Então esses dons eles se estendem, eles existem, eles estão presentes, tem que estar presente nos nossos ambientes de culto, na nossa vida individual. Eles têm que estar presentes, né? Já os calvinistas, eles não acreditam na atualidade dos dons. Infelizmente, essa doutrina, ela está entrando dentro das nossas igrejas. Já existe aí muitas igrejas em que os próprios pastores, os próprios líderes religiosos, né? Eles se opõem às manifestações dos dons espirituais, né? Aí por isso que nós vemos igrejas aí definhando, né? Igrejas aí que está quase fechando as portas, né? Tem igreja aí que o pastor só tá mesmo para abrir a porta da igreja e fechar, né? E aquela rotina, uma rotina de culto, né? Um culto sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, uma religiosidade vazia, morta, sem vida, né? Porque os nossos cultos, eles só são bons e alegres se haver a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, né? Lógico que eu não defendo bagunça, não defendo desordem, e vou pela linha do apóstolo Paulo, tudo com ordem e decência, mas também não podemos se opor às manifestações dos dons espirituais. Porém, temos que ter uma palavra de ordem para que tudo seja para a edificação da igreja, né? Judas 1:20, mas vós também edificados na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vamos ver aqui, queridos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, 44 e 46. Enquanto Pedro, né, ainda falava estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os que eram da circuncisão, que tinham ido com Pedro, maravilhavam-se de que os dons do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então, olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo, né? Que os gentios se maravilhavam, né? Os que eram da circuncisão se maravilhavam de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque todos ouviam o falar em línguas. Então veja que o texto está se tratando de dom e não de algo que foi aprendido dentro de uma sala de aula. Pelo amor de Deus, né, meus queridos irmãos? Pelo amor de Deus, né? Então, o que está aqui estampado é a questão de dom espiritual. E não tem nada a ver com que esse infeliz desprovido de graça de Deus trouxe aqui nesta fala, né? Então, querido amigo, amado irmão em Cristo Jesus, quero deixar essa palavra aqui para edificação dos irmãos e quero colocar aqui, cabe lembrarmos, quando falamos em dons espirituais, nós temos que lembrar de uma coisa: nós somos fruto do maior movimento pentecostal, né? Que aconteceu ali na Rua Azusa 312, Chicago, Los Angeles, né? Onde eu sempre me maravilho, eu me emociono quando eu leio a história, né, do que aconteceu ali, nesse grande evento que durou vários dias, de situações, meus irmãos, aonde chegou pessoas do mundo inteiro para ver o movimento pentecostal ali em Chicago, Los Angeles, onde muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, muitos irmãos foram curados, receberam dons,
Houve casos de pessoas que foi ali para visitar e ao passar a divisa, pisar na fronteira, foram batizados com o Espírito Santo de Deus, né? E dali que surgiram então os missionários, né, enviados para diversos países, e inclusive chegou até nós Daniel Berg e Gunnar Wingler, né, trazendo a doutrina apostólica, ao qual nós estamos até hoje servindo a Jesus, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Então, meu querido irmão, nós somos fruto, né, desse movimento pentecostal, né? E esse movimento pentecostal na Rua Azusa recebeu muitas críticas na época, né, dos jornais, né? E acabou porque veja bem, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, eles foram mal interpretados devido, porque sempre quando não tem como uma pessoa receber o poder de Deus e a virtude do Espírito Santo e ficar engessado, sem se mexer, sem expressar nenhuma reação. Então eu duvido de uma pessoa que diz que vive na presença de Deus, que sente a glória de Deus, que tem a virtude do Espírito Santo, que é uma pessoa que não expressa nenhuma reação pentecostal, né? Eu duvido que essa pessoa viva uma vida cheia da graça de Deus. Então, quando os discípulos ali, eles receberam a virtude do Espírito Santo, eles foram tidos como embriagados, né? Porque com certeza houve ali reações e gesticulações espontâneas, né? Devido a ser uma carga de emoção, né? E o falar em línguas estranhas, então eles foram interpretados como pessoas que estavam embriagadas. E o apóstolo Paulo então se levantou no meio daquela multidão, defendendo o que estava acontecendo ali, que eles não estavam embriagados, mas eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas. Vou colocar aqui um trecho das críticas dos jornais que criticaram o movimento pentecostal da Rua Azusa 32, para nós encerrar aqui essa fala. Durante o avivamento da Missão da Fé Apostólica da Rua Azusa, 1906 e 1909, diversos jornais da época fizeram críticas duras ao movimento. Entre elas estão: 1. Los Angeles Times, 18 de abril de 1906. O jornal publicou uma reportagem intitulada Weird Babel Tongues, estranha baba de línguas, descrevendo o movimento como fanático e caótico. Afirmou que os participantes proferiam balbucios estranhos e faziam reuniões marcadas por excitação selvagem, tratando de falar em línguas com ironia. Los Angeles Daily News criticou as reuniões por considerá-las emocionalmente descontroladas e sem ordem. O jornal descreveu os cultos como um espetáculo de histeria religiosa, questionando a legitimidade das manifestações espirituais. 3. The Evening Express, Los Angeles, publicou comentários ridicularizando os participantes, classificando o movimento como um grupo de fanáticos religiosos e sugerindo que as manifestações eram fruto de sugestão psicológica e não de uma ação divina. 4. The Apostolic Faith, críticas reproduzidas. O jornal oficial da Missão da Rua Azusa frequentemente respondia às críticas da imprensa secular, registrando que muitos jornais acusavam o movimento de promover desordem, fanatismo, gritos, tremores, quedas ao chão e o falar em línguas como se fossem sinais de desequilíbrio emocional e não de uma obra do Espírito Santo. Essas críticas refletiam o ceticismo de boa parte da imprensa. Durante o avivamento, Aí nós temos também a defesa, né, de alguns. os principais defensores do avivamento da Missão da Fé Apostólica da Rua Azusa responderam às críticas da imprensa e líderes religiosos, argumentando que o movimento era uma obra genuína do Espírito Santo. Entre as principais defesas estão: 1. William J. Seymour. Seymour afirmava que a verdadeira evidência da ação do Espírito Santo não era apenas falar em línguas, mas uma vida transformada e cheia de amor. Uma de suas declarações mais conhecidas foi: o Pentecoste,
O verdadeiro batismo com o Espírito Santo faz com que a pessoa ame a Deus e ame o próximo. Se não houver amor, não importa quantas línguas alguém fale. Close quote. Ele também respondia às acusações de fanatismo dizendo: open quote, é melhor ter fogo que alguns chamam de fanatismo do que possuir uma religião sem vida. Ponto chá 2. O jornal The Apostolic Faith. O periódico oficial da missão da Rua Azusa respondia frequentemente às críticas dizendo: open quote, não estamos procurando sensações. Estamos procurando o poder de Deus conforme prometido em Atos 2. Close quote. Também afirmava, open quote, as mesmas manifestações que ocorreram no dia de Pentecostes estão acontecendo novamente. Close quote. 3. Frank Bartleman, um dos principais cronistas do avivamento, escreveu, open quote, a imprensa ignorou a hora, mas continuou salvando almas e enchendo pessoas com o Espírito Santo. Close quote. Outra frase frequentemente atribuída a ele é, open quote, o avivamento nasceu na humildade. O Espírito Santo não procurava homens importantes, mas corações rendidos. Close quote. 4. Charles R. Mason. Após visitar a Rua Azusa, Mason declarou que havia testemunhado uma obra autêntica de Deus. Em seus relatos, defendeu que, open quote, recebeu o batismo com o Espírito Santo conforme o livro de Atos, e ninguém poderá vencer do contrário. Close quote. 5. Defesa bíblica dos pentecostais. Os defensores do movimento argumentavam que as críticas eram semelhantes às dirigidas aos discípulos no dia de Pentecostes. Citavam especialmente Atos 2:3-15. Assim como em Jerusalém, os discípulos foram acusados de estarem embriagados. Joel 2:28-29. O derramamento do Espírito havia sido profetizado. Marcos 16:17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Atos 10:44-46 e Atos 19:6, como evidências de que o falar em línguas continuou após o Pentecostes. Esses argumentos foram fundamentais para que os primeiros pentecostais sustentassem que o avivamento da Rua Azusa não era um fenômeno psicológico nem mero emocionalismo, mas um retorno às experiências registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns dos pronunciamentos. Muito bem, né? Então temos aqui o William Seymour, né, que foi o pivô, que serviu como pivô, como ponte, né, para que o evangelho chegasse até nós hoje através de Daniel Berg e Gunnar Wingler, né? E hoje nós somos frutos desse avivamento que aconteceu na Rua Azusa 312, né, da onde foi fundada a Assembleia de Deus, né, em dia 18 de junho de 1911, né, na Rua Siqueira Mendes, 67, né, em Pará, Belém do Pará, né, como missão da fé apostólica. E até hoje nós somos fruto, né, desse avivamento. Por isso, queridos irmãos, que Deus abençoe. Não deixe que essas doutrinas malignas e diabólicas anticristã venha afastar você da graça de Deus e fazer com que você venha a viver uma vida de religiosidade vazia, né? Não tem apenas uma rotina de religião, né? Uma rotina religiosa vazia. Nós precisamos viver, andar na presença de Deus, desfrutando da sua graça e da sua bondade. Queridos irmãos, que Deus abençoe. No nome de Jesus.